Evangelho de João, capítulo 17. Hoje nós leremos mais 4 versos, do 12 ao 15. Lembrando aos irmãos que o capítulo 17 do Evangelho de João é um capítulo que fala sobre aquilo que é conhecido como oração sacerdotal de Jesus. O Senhor Jesus está prestes a ir embora deste mundo e acabou de contar isso para os seus discípulos, e isso mexeu com as emoções deles. Estão preocupados. Então Jesus vem desde o capítulo 14 falando: não se turbe o vosso coração. Olha, na casa do meu pai há morada, eu vou preparar e venho buscá-los. Não tenham medo. Entre vocês tem um traidor, eu sei que tem um traidor. Então toda essa dinâmica está acontecendo e Jesus agora vai embora. Mas os seus discípulos recebem então o privilégio de ser alvo de uma oração, e nós já vimos a importância disso na semana passada. Como é bom saber que Jesus intercede por nós. Pedro não faz isso, Paulo não faz isso. Hoje não há nenhum mediador entre Deus e os homens, exceto Cristo Jesus. E é hoje que nós vamos continuar observando as lições desse texto. João 17, versículo 12 até o versículo 15 diz assim. Estamos no meio da oração de Jesus, tá? Quando eu estava com eles, Jesus falando com Deus o Pai. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me destes. E protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Até aí é o texto dessa noite. Vamos ver então, nosso hábito é estudar verso a verso, e há sempre uma verdade central, aquilo que nós falamos, que norteia, que pega faz um resumo, na verdade, do que nós vamos falar. As marcas da salvação são vistas na oração de Jesus. Até mesmo na oração de Jesus você consegue identificar princípios que mostram como saber se alguém é salvo ou não. Uma dúvida comum. Não é normal ter durante muito tempo e nem ter sempre, mas é normal de vez em quando surgir isso, principalmente no começo da jornada cristã. E é até saudável, principalmente quando você não sente no seu coração a confirmação de que você é um salvo. Você deveria perguntar a Deus: quais são as evidências, quais são as marcas, como é que eu sei que eu sou salvo? Muitas pessoas, aí, eu digo isso até no meio dito evangélico, digo com vergonha, muitas pessoas dizem: como eu sei que eu sou crente? A pessoa diz: olha o patrimônio que ele tem, ele é rico. Deus não estaria com ele? Se Deus não estivesse com ele, não seria rico? Olha essa pessoa, ela tem saúde. Ela tem saúde, é óbvio que Deus está com ela. E logo, a leitura comum no meio evangélico é a ideia de que pobreza e doença são sinais de que a pessoa está perdida, está longe de Deus. E isso está muito longe da verdade. É claro que a bênção de Deus traz riqueza. Às vezes Deus abençoa com riqueza, Ele faz isso, mas Ele não faz com todos. Qual a prova disso? Olha para a igreja. Não seria legal se Deus salvasse tantos Bill Gates, tantos multimilionários? Seria tão mais fácil. A gente não precisaria de contribuição para comprar microfone, câmera, nada disso. O culto aqui ia ser tridimensional. A gente ia falar, ia ter um óculos, sem entrar no cenário bíblico, a história acontecendo, ia ser fantástico. Mas o que Ele fez? Ele chamou um monte de perrapado. Ele chamou pescadores, donas de casa, lavadeiros, pedreiros, pintores. Chamou gente rica? Chamou também, mas não a maioria. O livro de Coríntios fala isso. Ele chamou poucos assim. Por quê? Porque Ele quis, Ele é Deus, Ele faz o que Ele quiser. Mas há marcas na oração de Jesus. Vamos identificá-las. Algumas evidências de que alguém é salvo. Quais são algumas evidências? A primeira evidência de que alguém é salvo, ela aparece no versículo 12, e lá diz assim: quando eu estava com eles, Jesus falando dos seus discípulos, quando eu estava com eles, eu os guardava no teu nome.
claramente aqui é que o verdadeiro salvo, ele é guardado de uma total apostasia. O que eu quero dizer com isso? A ideia, apostasia é o dar as costas, é o sair de algo. Então é alguém que estava em algo e olhou e falou, não quero mais isso, e vai embora. É possível que um crente cometa esse tipo de equívoco, de pecado na sua vida, é verdade. Mas a ênfase, a palavra importante nessa frase aqui é essa palavra aqui, ó. O crente, ele é protegido de uma apostasia plena, absoluta, total. Um crente pode se afastar durante um tempo? Pode. O que ele não pode é perdurar nessa apostasia. Encontro pessoas que dizem, você é crente? Eu falo, sou. E a pessoa fala assim, eu também, já fui crente. Já foi? Já fui crente. Há 20 anos atrás eu era crente. Você olha a pessoa, há 20 anos atrás você servia a Jesus e depois se afastou? Me afastei, não voltei mais. Crente coisa nenhuma. Que negócio é esse? Desvio sim, mas uma conversão, ao contrário, né? Sair do caminho do Senhor e ir numa direção oposta para sempre, isso não acontece. Isso é uma evidência de que a pessoa não é um convertido. O texto vai dizer assim para nós: quando eu estava com eles, eu os guardava no teu nome. Então Jesus diz para o pai, estando aqui, Jesus ainda estava, mas ele está falando já como se vai embora, porque ele vai ser preso logo depois e vai morrer. Enquanto eu estou aqui, enquanto eu estive com eles, eu os guardei. Nenhum deles foi embora. Nenhum deles. E os discípulos tiveram oportunidade e tiveram também razões para abandonar. Jesus era perseguido, os discípulos também eram. Jesus passou por certas privações e os discípulos passaram juntos. Os discípulos tiveram assim, um pedacinho assim de morrer. Estavam no barco e aquele prestes a morrer. Quem quer ficar em algo assim? Olharam para Jesus, o grande protetor, mestre, Senhor, dormindo. Esse homem não pode nos amar. E Pedro vai lá e dá um chacoalhão. O Senhor não se importa que a gente vai morrer, não? Dá uma dura em Jesus. Então há razões. Eles tiveram oportunidade, tiveram motivos. Chegaram apavorados do outro lado do mar da Galileia, com medos, quase morreram afogados na tempestade. Quando descem, vem um endemoniado do sepulcro, sem roupa, gritando, com correntes na mão. Quem quer ficar seguindo um homem assim? Eu segui Jesus, as pessoas imaginam assim, estou seguindo Jesus para receber coroa, conforto, prazer, não para ser perseguido. Então os discípulos tinham razão para ir embora. Mas Jesus fala, enquanto eles estiveram comigo, eu os guardei, e nenhum deles foi embora. Exceto, e aí você pode grifar no seu texto, exceto, na minha versão diz, versículo 12, exceto o filho da perdição. Exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Jesus diz assim, entre os 12, havia alguém aqui, ele foi alvo das minhas orações, ele participou dos milagres. Judas não era uma anomalia no meio do grupo, ele era um igual. Entendam isso? Quando Jesus separou os seus discípulos de 2 em 2, ele falou, vão, eu dou para vocês poder, curem, expulsem demônios, façam milagres. Será que Judas não fez? Será que Judas, na hora que impôs a mão em alguém, a pessoa não curou? E Judas falou, nossa, eu estou sem poder, o que está acontecendo comigo? Será que todo mundo olhou e falou, nossa, todo mundo conseguiu, só Judas não? É certo que Judas também curou pessoas. É certo que Judas expeliu demônios. Lembro de um texto de Mateus, capítulo 7, quando Jesus fala, naquele dia, muitos dirão, no teu nome expulsamos demônios. Adivinha quem vai estar ali? No teu nome fizemos milagres. Eu sei. Vai estar, Judas vai estar ali no meio. Eu também fiz. Nunca tive parte com você. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Veja, estar no grupo de Jesus, estar num grupo seleto de Jesus, ouvir os ensinos de Jesus, não faz de você um salvo. É possível que uma pessoa esteja numa igreja evangélica, frequentando constantemente uma igreja evangélica, e se perca. Estar numa família cristã não faz você um salvo.
Ah, o meu tataravô, o meu avô era pastor, era diácono. Não muda nada. O inferno está cheio de gente que nasceu em lar evangélico. O que está acontecendo com o mundo afora é que eles acreditam que existe uma proteção. As pessoas estão cheias de crendices, mas a salvação é individual e a proteção de Cristo é customizada. Ele protege os que são dele. E os que não são dele, eles vão se perder. Eles podem tentar andar durante um tempo no meio do povo de Deus, mas eles vão se afastar. De modo que você pode avaliar a sua vida como primeira evidência de salvação. Sou eu alguém afastado de Deus a ponto de estar anos longe dele, distante dele? Porque se você está, há esperança para você? Mas é muito provável que você não seja um crente. Filhos, Jesus falou que as ovelhas ouvem a voz e seguem. Jesus falou que os discípulos teriam fome da sua palavra. Não é possível que alguém dê uma apostate da fé e perdure nesse caminho longe do Senhor, exceto o filho da perdição. E como Judas, existem muitos filhos da perdição hoje em dia. Não com esse personagem que nós estamos vendo aqui, mas existe muita gente no meio evangélico que nós chamamos de simpatizantes da fé. Gostam da igreja, choram quando escutam as músicas. Aí, como esse povo canta bonito. Pastores hoje, por causa da internet, que são muito engraçados, são aplaudidos. Há pastores que você não sabe se você está assistindo um comediante ou se você está assistindo um pastor. E eu vou dizer para você, está ouvindo um comediante, não tem nada de pastor ali. E as pessoas do mundo falam, nossa, que pastor divertido, que pastor engraçado. Eu gosto de ouvir esse pastor. E tem muita gente seguindo pastores assim, achando que porque se simpatizaram com uma mensagem, às vezes contendo verdade, às vezes erro, acham que estão seguros porque essa é a verdade. Mas eu queria que você guardasse no seu coração de maneira bem simples. Primeira evidência da salvação, vista na oração de Jesus, é essa: Pai, eu guardei cada um deles, nenhum se perdeu, exceto aquele que não pertencia, exceto aquele que o Senhor não deu. Volte as páginas da sua Bíblia para João capítulo 6. João capítulo 6, você vai verificar que a apostasia, o dar as costas à fé, aos ensinos de Jesus, é algo comum daqueles que não são verdadeiramente salvos. No Evangelho de João, capítulo 6, há longos discursos de Jesus. Mas quando você chega lá no finalzinho, por volta do versículo 60, você vai ver algo interessante. João 6, 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, Jesus falou: eu sou o pão da vida, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não vai ser salvo. E nós já pregamos esse texto lá atrás. O que é comer e beber o sangue? Comer a carne de Cristo é vir a Ele, beber o seu sangue é crer nele. Como é que eu sei nisso? Você pode olhar depois com calma no versículo 30 e até o versículo 35, você vai descobrir isso. Declarou Jesus, versículo 35, eu sou o pão da vida, quem vem a mim, vir a mim, não terá fome. Então comer de Jesus é vir a Ele. E quem crê em mim jamais terá sede. Beber de Jesus é crer. Entenderam? Comer é ir, beber é crer. Então, tem gente que só vai, mas não crê. Judas era um deles. Isso não salva. Não salva não. Mas não tenho tempo de repregar esse texto, já pregamos. Olha versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: dura este discurso, e quem o pode ouvir? Quem falou isso? Na sua versão aí está discípulos. Quem está reclamando do discurso duro de Jesus são os discípulos, não os 12, mas os discípulos aqui num modo amplo, os seguidores de Jesus que estavam ali. Mas Jesus sabendo, 61, mas Jesus sabendo por si mesmo, ou seja, sendo Deus, que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os. Isso vos escandaliza? Vocês estão chocados que eu falei que vocês têm que comer o meu corpo e beber o meu sangue?
Vocês estão chocados porque eu acabei de dizer que só pode vir a mim quem o Pai der? Vocês estão chocados que eu disse que nenhum do que vem a mim eu lanço fora? Isso choca vocês? Quando eu falo de eleição, de perdição, de soberania, está chocando vocês? Ele continua. Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar de onde estava primeiro? O que vai acontecer se vocês vissem o Filho de Deus subindo ao céu, demonstrando maior glória ainda? E ele continua. O Espírito é o que vivifica, a carne nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito, elas são Espírito e vida. Os meus ensinamentos são capazes de habitar, de transformar, trazendo vida. Contudo, verso 64, há descrentes entre vós. Olha aí, ele está falando com um monte de discípulo, uma multidão, e diz, tem muitos descrentes entre vós. E nada mudou nas igrejas mundo afora, e quem sabe hoje aqui ou nos assistindo, há descrentes. Só você pode saber se você é um descrente. Ah, pastor, não sou, não fui batizado. Não tem nada a ver com batismo. O inferno está cheio de gente que foi batizada. Ah, pastor, não invente coisas. E ele continua. Disse isso, pois sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu, 65. Por causa disso eu vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido, permitido. A salvação é uma concessão, é uma permissão. E Jesus falou, ninguém neste mundo pode vir até mim, se o Pai não conceder. Se o Pai não permitir, não virá. Continua. À vista disso, assim que Jesus falou esse tipo de coisa, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. O que é isso? Apostasia. Que tipo? Total. É isso que você está falando? Tem que crer no Senhor desse jeito? É. Não quero. Estou dando as costas. E foram embora. Agora, para os 12, deve ter sido um choque tremendo. Quem sabe centenas, milhares de pessoas seguindo Jesus, querendo colocar ele como rei. Os discípulos olharam para isso, os 12, e falaram, nossa, o negócio está ficando bom. O mestre está famoso. Logo nós vamos estar no topo. E aí Jesus dá um discurso duro que manda todo mundo embora. Eu fico imaginando, agora é liberdade de imaginar, fico imaginando o desespero de Pedro. Senhor, pega leve. Olha, pessoal, peraí, vocês não entenderam o que Jesus falou. Venha no domingo que vem, eu vou explicar melhor. Hoje ele trabalhou bastante, está cansado. Calma, pessoal, não é assim. Será que houve um desespero dos discípulos? Eu tenho a impressão que os discípulos viram aquela multidão indo embora e se decepcionaram. Por que você tem essa impressão, pastor? O texto continua. Então perguntou Jesus aos seus 12, porventura vocês querem também retirar-vos? Vocês querem ir embora também com eles? Agora é o momento, a multidão está indo embora, sai no meio deles, sai de fininho, vai embora. Então Jesus propôs para esses 12 a apostasia total. Esse grupo foi embora porque não me pertence. E vocês querem ir também? E aí vem a resposta. Então respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Ou seja, foi protegido, alguma coisa protegeu. A coisa não é legal falar. Há um poder do céu que protegeu Pedro de não ir embora. Nós temos crido, olha o que Pedro falou no 69, e conhecido que tu és o santo de Deus. Então replicou-lhe Jesus, eu não vos escolhi em número de 12, contudo um de vocês é o diabo. E falou isso na frente dos 12. E referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. E o que aconteceu no capítulo 17, pode voltar lá, nós vamos caminhar. Jesus fala, não perdi ninguém, exceto o filho da perdição. Porque desde o começo ele era um diabo entre nós. Difícil falar isso, mas a pergunta que nós temos que fazer é, você um diabo entre nós? Ninguém se levanta a mão e fala, não, eu sou, pastor, eu sou. Sou eu um diabo? Não, ninguém. Judas não. Quando Jesus falou, um de vocês é o diabo, Judas não falou. Eu imagino que todo mundo se entreolhou. Cada um pensou, já sei quem é. Já sei. Lembram na ceia, quando Jesus deu? O traidor está aqui. Começaram, quem é? Quem é? Sou eu? O pessoal pegava o pão e falava, sou eu? E Judas, sabe o que Judas fez quando ele pegou o pão? Mestre, acaso sou eu? Que isso?
E Jesus vira para João, que está do seu lado, e fala: olha, aquele que eu molhar o pão e der, esse é o traidor. Então só João ouviu isso. Ele molha e dá para Judas. E ele vira para Judas, o diabo entra em Judas e ele fala: o que você tem para fazer, faz depressa, vai lá. Pode ir embora. E Judas então saiu para uma apostasia total. Não há crentes que dão as costas à fé permanentemente. É possível que alguém dê as costas à fé e Deus discipline e mate. Ok? Isso é possível também. Ah, foi apostasia total? Não. Foi temporária, durou pouquinho. Deus matou. Mas se perdura no tempo, vai passando os anos, nada acontece. Aquela pessoa é classificada entre diabo entre os crentes ou filho da iniquidade. Continua. A segunda lição desse texto vem aí. Primeira evidência, a marca de salvação é que o verdadeiro salvo ele é guardado da apostasia total. Se você continuar, você vai verificar que a outra evidência ela vai aparecer no versículo 13. O verdadeiro salvo ele desfruta de uma alegria interior. Jesus diz assim: mas agora eu vou para junto de ti. E isto que eu estou falando a respeito de que eu os protegi, isso que eu estou falando sobre eu os guardei, estou falando isso agora para que eles tenham gozo completo em si mesmos, para que eles tenham uma alegria, para que eles saibam que foram protegidos. Então guarde aí, uma evidência da salvação é um senso de satisfação interior. Não estou falando de um senso de realização exterior. Deus realiza alguns sonhos que nós temos? É claro que realiza. Deus nos permite ter sonhos, planejar? Permite. Ele pode cumprir ou não. Mas há no crente, e somente no verdadeiro crente, um senso interior de paz e alegria, mesmo em meio às dificuldades da vida. Não estou falando para você cantar, para você sorrir no meio da dor. Não estou falando para você ser masoquista e falar: Deus, pode bater porque eu sou alegre mesmo. Não, isso é loucura. Mas estou falando que existe um senso interior, uma proteção que guarda o coração do crente no meio da adversidade. E como isso acontece? Isso se dá quando o crente tem relacionamento com Deus e ora. À medida que você anda com Deus, que você ora, ontem eu falei isso um pouco com os jovens aqui à noite. Estávamos falando sobre vida de oração. Se você não precisa abrir, eu vou citar para você Filipenses capítulo 4. Se você for lá perto do versículo 7, versículo 6 mais especificamente, vai falar assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pelas súplicas com ações de graças. E aí o texto vai caminhar e ele fala assim: finalmente, irmãos, tudo que for bom, justo, perfeito, agradável, de boa fama, se alguma virtude há e se houver louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ele está falando para crentes ocuparem a mente com essas coisas nobres, louváveis. E o versículo 9 diz assim: e então, e somente então, a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Então, por que o crente não entra no desespero da roda viva deste mundo? Por que um crente pode sorrir mesmo quando está desempregado? Por que um crente pode ter paz no meio do luto? Por que um crente pode ter esperança em meio à dor, à doença? Porque existe um senso interior que completa o coração do crente, dando a ele alegria. Qual a alegria? Da certeza de ser um salvo. É maravilhoso isso. Meus irmãos, eu tenho dificuldade para dormir. Falei isso para vocês muitas vezes. Durante muitos anos eu trabalhava de madrugada. Eu entrava às 11 da noite e saía às 5 da manhã. E não recomendo ninguém fazer isso. Mexe muito com o relógio biológico. Comecei a ter problema estomacal na época que eu trabalhava, mas era o horário que eu podia trabalhar. Era o horário que eu estudava, entrava na faculdade para trabalhar, para estudar das 7 até às 11, já trabalhava na própria universidade, entrava no setor e ia até às 5 da manhã. E eu dormia das 6 a meio-dia e à tarde ia trabalhar em outro local. Durante muitos anos eu fiz isso. E isso mexeu de tal maneira o relógio biológico que às vezes eu deito e minha cabeça fala: não, agora é a hora de você bater o cartão e trabalhar. E é terrível isso. Já teve a vontade de dormir e não conseguir? Já aconteceu isso com vocês? Falam: não, eu quero dormir.
Às vezes minha esposa acorda e fala assim, não dormiu? Vai dormir. Eu olho, eu quero dormir. Mas às vezes você não consegue. Mas sabe de uma coisa? Nas vezes em que eu tenho dificuldade de dormir, raras as vezes, foi porque eu não tinha paz no coração. Foi porque eu não tinha alegria. Eu não tenho o sono dos desesperados. O sono daquelas pessoas que não têm a certeza de quem são e para onde vão. Crentes, é possível o crente ter medo da morte? É possível. É possível o crente passar por depressão? Tudo isso é possível. Mas estou falando que existe um poder que dá a nós um senso de satisfação e alegria. E Jesus fala isso, Pai, eu estou dizendo isso agora, diante deles. Jesus está orando em voz alta. Se você olhar no começo aí, você vai ver no versículo 1, tendo falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, tudo que você está vendo aqui é uma oração em voz alta. E os discípulos estão olhando. Jesus está olhando para o céu, falando com Deus, os discípulos estão ouvindo a oração dele. Protege-os, para que eles tenham alegria plena em si mesmos, para que eles não percam a esperança porque eu vou embora. É você alguém assim que desfruta de alegria interior? Ou a sua vida é marcada só por desespero? O crente não pode ser assim. Você pode ter medo, luta, isso virá, mas não seja alguém que não tem alegria. É possível um crente perder a alegria? É possível. Filipenses capítulo 4, versículo 4, Paulo diz assim, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Está falando para uma igreja, porque aquela igreja perdeu a sua alegria. Perdeu o senso de alegria em Deus. Há pessoas que se alegram em coisas, há pessoas que se alegram em circunstâncias, e tudo isso rouba de você a verdadeira alegria. Sabe qual é o senso da alegria? Porque eu tenho que continuar com um ponto aqui para terminarmos a mensagem. Você deveria ter alegria. Certa vez Jesus falou isso. Os discípulos voltaram e falaram, Senhor, nós estamos vibrando de alegria. Por quê? Porque nós demos ordens e os demônios saíram. Nossa, já pensou que legal? Eles falaram, sai, os demônios saíram. Eles voltaram radiantes. Nós temos poder. Nós demos ordens e os mortos, ou os doentes, melhor assim dizendo, eles foram curados. E Jesus disse para eles o seguinte, olha, a alegria que vocês têm nisso mas Jesus fala assim, alegrai-vos mais. Quem lembra porque ele falou? Alegrai-vos mais por ter o nome de vocês escrito no livro da vida, escrito nos céus. Essa deveria ser a alegria. Tem gente que se alegra porque a conta bancária é alta, porque tem o último carro, o último celular. Tudo isso pode ser muito legal, mas a verdadeira alegria, ande e viva celebrando a Deus, sabendo assim, o meu nome está no livro da vida, e nada, ninguém, não há poder que pode tirar o nome dele lá, porque a Bíblia diz, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nada, nem ninguém. E isso deveria fazer você viver todos os dias alegre. Não importa se você aqui é pobre ou rico, se você tem saúde ou não, o seu nome está no livro da vida, e um dia você entenderá como vale a pena, como valeu a pena ter fé em Cristo. Há uma terceira verdade nesse texto. O salvo recebe a verdade com mansidão e a acolhe. Jesus diz assim, versículo 14, eu lhes tenho dado a tua palavra. Olha o que Jesus falou, eu entreguei a palavra a eles. Nós já vimos isso, já olhamos algumas semanas atrás, a Jesus falando bastante sobre isso. Olha o versículo 8 do capítulo 17. 7. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me têm dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes. E eles fizeram o quê? Receberam. E depois que receberam, fizeram o quê? Verdadeiramente conheceram que eu saí de ti e creram que tu me enviastes. Os crentes, eles são pessoas que acolhem a verdade. Uma evidência da salvação é assim. Você escuta um pregador que está pregando realmente a verdade. Qual é a sua disposição para o que ele está falando? O verdadeiro crente acolhe. E o mundo? O Jesus continua dizendo, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. Por quê? Jesus continua, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Mundo afora você vai encontrar diversas pessoas que têm um ódio profundo pela Bíblia. Recentemente vi um youtuber
famosa nos Estados Unidos, ela rasgava as folhas da Bíblia e queimava, acendia o isqueiro e queimava. Tudo para o quê? Para demonstrar para os seus muitos seguidores: eu não tenho medo, eu não tenho nada a ver com isso daqui. E muitas pessoas curtiram. Claro que teve gente que olhou aquilo como uma aberração, e que é mesmo. Mas sabe de uma coisa? O mundo odeia essa palavra. E os dias estão mudando rapidamente. E os crentes estão adormecidos, entorpecidos com o entretenimento que é oferecido. Vocês sabiam quantos por cento aumentou o número de vereadores eleitos transexuais, homossexuais e LGBTI, X, sei lá os nomes que tem as siglas? Só na cidade de São Paulo, 230% o aumento. Esse movimento se uniu e elegeu muitos candidatos com viés ideológico, com propostas anticristãs. E sabe o que eles vão fazer? Agora eles vão para os seus gabinetes recebendo dinheiro público e eles vão propor leis. Esse é o papel do vereador. Mas você tem que saber que muitas das leis que vão ser propostas não estarão em harmonia com a Escritura. E o que vai acontecer quando vier eleição para deputado e entrarem senadores assim, e você vai aumentando a participação nos mais altos níveis de autoridade de pessoas ideologicamente contrárias à verdade da Bíblia? Tempos de perseguição virão. O Brasil não sabe o que é isso, mas nós, se Cristo não voltar antes, vamos experimentar. Pode estar certo. Há juízes que vão julgar causas, há juízes que têm uma convicção completamente contrária à Escritura. E eles vão sentar nos seus tribunais para dar o veredito. E o veredito agora não vai ser mais na pura letra da lei, como eles dizem. Não. Quantas pessoas foram queimadas na história da igreja com viés também religioso equivocado? Ah, essa pessoa é bruxa, vamos queimar. Ah, essa pessoa não sei o quê, vamos queimar, vamos pegar as posses dessas pessoas. Nós caminhamos rapidamente por um tempo realmente difícil para o cristianismo. Mas você precisa saber, mesmo sendo difícil, quando você ensina a verdade para um salvo, ele acolhe. Você fala isso é errado, ele prontamente, pode até relutar um pouco, mas ele vai lá e abre a sua cabeça e aquela verdade entra. Mas há pessoas neste mundo que odeiam a menção. Você vai irritar pessoas se você abaixar a cabeça. Não sei quantos de vocês já assistiram um filme chamado Eu Não Me Vergonho. Tem um filme evangélico, ele conta sobre um massacre que houve numa escola lá em Oklahoma, se eu não me engano, nos Estados Unidos. E tudo isso começou porque a menina, todo o massacre na escola, não vou estragar o filme, depois você assiste, começou porque a menina abaixou a cabeça para orar durante a refeição. Foi o gatilho para que o atentado terrorista acontecesse naquela escola. O que ela fez demais? Ela não incomodou ninguém. Ela não orou em voz alta, ela só abaixou a cabeça. E uma discussão começou dizendo: por que ela tem que fazer isso aqui? Por que eu preciso ver ela orando? Porque quando você vê alguém orando, você é lembrado de que existe um Deus e você não tem relacionamento com Ele. E as pessoas ficam furiosas com isso. Ore no seu trabalho, silenciosamente. Não vai gritar, querer ungir todas as coisas, igual o pessoal maluco faz aí, que aí você vai ser mandado embora. Mas vai lá e ora. Certa vez meu irmão foi dar aula. Foi convidado para dar aula de inglês para uma pessoa que ia defender uma tese de doutorado na Suíça, em algum lugar. E a pessoa falou: eu preciso aprender o inglês um pouco mais técnico. Você pode me ensinar? Eu falei: posso. E essa pessoa que contratou o meu irmão era crente, pelo menos se dizia crente. Então meu irmão ia todos nos horários combinados para dar aula, e antes de iniciar a aula de inglês, a primeira vez ele foi, abaixou a cabeça e falou: vamos orar? E orou. Senhor, abençoa nossa aula, dá-nos inteligência para pegar, entender aqui o que vamos estudar. Ok. Fizeram aula. Na segunda vez, quando ele chegou para dar aula e abaixou a cabeça, ela falou: por favor, não precisa orar não, nós não queremos que você ore. E eu perguntei: mas eles eram incrédulos? Não, os dois eram de igreja, mas eles não queriam que eu orasse para dar aula.
Não é interessante isso? Nós não queremos que você ore, nós não queremos. Ah, mas quem sabe é porque ele estava orando, estava tirando tempo da aula, né? A aula paga. Não. A aula ia começar só depois. E não era aquela oração, Pai Abraão, Deus de Moisés, Isaac. Aí começa, não, Senhor, abençoa. Nós não queremos a menção de Deus enquanto nós estudamos. E se isso acontece com gente que frequenta a igreja, que se diz crente, mundo afora, o ódio das pessoas vai aumentar. Então o salvo recebe a verdade com mansidão e a acolhe. Próximo aí, se você ainda olhar no versículo 14, na parte B do versículo, o que vai acontecer é o seguinte: o salvo será odiado pelo mundo, é a parte B, onde Jesus fala, o mundo os odiou porque eles não são do mundo, como também não são. Já disse para você, muitas pessoas morreram, e tantos outros vão morrer, pelo simples fato de defenderem a verdade. Dias terríveis, já acontece em outros países, longe de nós, mas não vai demorar. A perseguição vai se instalar de tal maneira, e você vai perceber, nós já temos aqui no Brasil, a perseguição no Brasil, ela só é um pouco mais velada, mas as pessoas não gostam das posturas que a própria Bíblia diz. Se você falar sobre divórcio e recasamento, gera ódio nas pessoas. Se você falar sobre o que Deus fala sobre divórcio e recasamento, se você falar sobre o que Deus fala sobre criação de filhos, as pessoas ficam loucas da vida com você. Se você falar sobre submissão feminina, pronto. Aí vão queimar você na fogueira santa da internet. Vão destruir você. Por quê? Porque o mundo odeia tudo aquilo que foi dado por Cristo a nós. Última evidência da salvação é que o salvo, graças a Deus, ele é protegido do poder de Satanás. E o texto termina dizendo, Pai, eu não peço que os tires do mundo. Uau! Eu olho para isso, eu fico imaginando os discípulos ouvindo isso. Todos os discípulos falam, não, Senhor, estava indo bem a oração. Nós estávamos aqui de mão dada, amém, amém, amém. Agora, olha o que o Senhor vai pedir. O Senhor está falando que vai embora. Nós já vimos como era a perseguição com o Senhor aqui, agora o Senhor vai embora. E agora o Senhor pede que não tire do mundo. Qual é o desejo de cada um de nós quando você está no meio de um problema? Tudo que você quer é ir embora, dar as costas, sair, você quer ser livre, liberto dessa situação. Mas Jesus falou, não, eu vou embora, mas eles deixem aqui. Eu vou sair, mas não tire eles do mundo, não. Por quê? Senhor, é tão legal, nós queremos ir embora. Mas Jesus está pensando, que diferença a igreja, vocês, discípulos, vão fazer para o mundo, estando fora daqui? Que benefício esse mundo vai ter? Quantas trevas vão tomar conta do mundo? Eu sei que são poucos. Eles olharam e falaram, Senhor, nós somos poucos, somos fracos. É melhor a gente ir com o Senhor. E Jesus falou, não, vocês são poucos, são fracos, mas vão ficar. Mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu estou fazendo um pedido ao meu Pai. E o pedido ao meu Pai consiste de que vocês sejam protegidos do maligno. Não os tires do mundo, mas os livra do mal. E como é bom saber disso. Satanás não tem poder sobre nenhum de nós. Não tem nenhuma autoridade. Ele não pode tocar a sua vida. Ele não pode destruir a sua vida. Ele não pode matar você. Ele tem poder para tudo isso. Mas para que ele faça algo assim, ele precisa de autorização de Deus. Vimos isso na vida de Jó. Deus pergunta, vistes o meu servo Jó? É claro. Claro, o Senhor cobre ele com tantas coisas boas. Quem não vai te adorar? E Deus fala, bom, estende a tua mão. Satanás fala, Senhor, estende a tua mão e toca nele, para que ele veja. E Deus permite, pode ir lá, tira os bens dele. Então nós aprendemos em Jó que existe de Deus uma concessão para que isso aconteça. Em 1 João capítulo 5, a Bíblia vai dizer o seguinte, se alguém é de Deus, o maligno não lhe toca. Não lhe toca. Então o crente não precisa amarrar figa no carro. Você vai visitar um crente, tem uma pimenta na mesa. Não sei se é para comer, mas se você colocar lá para afastar mal olhado, por favor. Jogar sal e fazer uma série de coisas. Levantar, vou levantar com o pé direito. O que está acontecendo com os crentes? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. O maligno não tem poder de nos tocar. Mas ele ronda. Ele age. Ele não pode vir até você.
Mas sabe de uma coisa que eu aprendi na Bíblia? Você pode ir até ele. A Bíblia diz em 1 de Pedro capítulo 5 que o diabo anda ao redor, procurando alguém para tragar. E quantas vezes crentes abandonam a certeza, a segurança, a proteção de Deus e se aproximam. Mesmo assim nós não somos tragados totalmente, mas vou tentar explicar para você. Se você se aproximar demais de uma jaula, talvez você não seja ferido mortalmente, mas você será ferido. Satanás pode ignorar muitas coisas que você faz, mas ele está muito atento a outras tantas que você faz. Quando pequena, a minha filha pequena, a Samara, nós fomos visitar, estávamos no Palavra da Vida, fomos fazer uma atividade em Santos e nos levaram para conhecer o Zoológico de Santos. E ela bem pequenininha, tão pequena que andava ainda de carrinho, aqueles carrinhos de bebê. Eu tinha um amigo meu, que hoje está aqui em Campinas, ele começou a provocar um leão. Eu falei, não, por que você está fazendo isso? Ele falou, não, porque é legal. E sabe o que ele fazia? Ele mantinha uma certa distância da jaula. Na verdade, não era uma jaula fechada, era uma grade muito grande, um lugar aberto. Ele chegava perto do leão e ele corria. Quando ele corria, o instinto do leão imediatamente era correr ao lado da jaula para tentar pegá-lo. Aí ele chegava lá embaixo e ele voltava. Aí o leão vinha também. E ele ficou fazendo várias vezes. Eu falei, olha, o nome dele é Emerson. Eu falei, se esse leão pular essa grade, aí você vai ver o que é correr, vai ser muito divertido. Ele falou, não, mas ele não pega nada. Não. E ó, foi e voltava. As leoas estavam todas deitadas dormindo. Não estavam nem aí para o que o meu amigo estava fazendo. As pessoas ficavam na jaula e falavam, nossa, que zoológico chato, só tem um leão aqui correndo. As leoas tudo deitadas, meio-dia deitadas. E as pessoas batiam palma, mexiam. As leoas não queriam nem saber. Estava acostumado a ver pessoas. Mas por alguma razão, Samara ficou com fome. E ela começou a chorar. Meus irmãos, foi inacreditável o que aconteceu. Quando ela começou a chorar, todas as leoas levantaram a cabeça imediatamente para tentar identificar. Que som é esse? Da onde está vindo esse som tão delicioso? E a Isa pegou o carrinho e falou, não, vamos embora daqui, vamos aqui. Enquanto andava com o carrinho, elas gritando, as leoas já levantaram, já vieram tudo para perto da jaula, da grade, procurando alguma coisa para se alimentar. É o instinto. Satanás, por natureza, quer nos destruir. Mas bendito seja Deus, que nos protege, porque Jesus falou, não tira eles do mundo, Senhor, mas coloca sobre eles proteção, para que Satanás não os toque. E eu louvo a Deus, porque o mundo pode nos odiar, e Satanás também nos odeia, mas ele não tem poder sobre as nossas vidas. Porque você é forte? Não, porque do céu uma oração foi atendida, e hoje nós somos protegidos por ele. Essas são as evidências da salvação que são vistas na oração de Jesus. As aplicações do texto estão aí, vão ser projetadas. Visto que os salvos são protegidos da apostasia total, preste atenção, se alguém abandonar a fé por um longo tempo, será essa uma evidência de que de fato não eram salvos. Passou muito tempo, não é salvo. 2, o salvo desfruta de alegria interior, mesmo quando o caminho fica difícil. Nós queremos a coroa, mas Jesus fala, antes da coroa tem a cruz. Nós queremos a glória, mas Jesus antes da glória tem o discipulado. Precisamos entender essa dinâmica. E por fim, viver no mundo é ser tentado por todos os lados, mas venceremos. Por quê? Pois somos protegidos por Deus do ódio do mundo e dos cruéis ataques do diabo. O mundo vai nos odiar, vai nos ferir, mas nenhum de nós pode ser tragado, porque nós somos protegidos. Que Deus nos abençoe, vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela oração do Senhor. Como é bom saber que Jesus contemplou o que viria pela frente. Estamos aqui desde então 2000 anos. Nosso Senhor se foi, está aí no céu, mas a proteção do maligno continua em vigor. Somos protegidos todos os dias. E muitos de nós sequer sabemos
de quantos ataques fomos protegidos. Bendito seja o Senhor. Cuida de nós, Senhor. Ajuda-nos a entender a sua palavra. E se alguém não tem essas evidências da salvação, se alguém está sendo tentado a dar as costas, se alguém não acolhe a sua palavra prontamente, se alguém não é protegido do maligno, se alguém não tem alegria interior, se essas evidências não estão na vida de alguém aqui ou em casa que nos assiste, que teu Espírito tenha misericórdia, trabalhe para que verdadeira salvação possa surgir. Agora, ao terminarmos esse culto, Senhor, reconhecemos que o dia está terminando e pedimos que possamos descansar em paz até nos reencontrarmos ou até que o Senhor nos busque. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.